TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Nas modernas democracias do mundo, as instituições, sejam elas políticas ou as judiciárias, existem para a mediação dos conflitos. Aqui no Brasil, depois de várias dissensões com o Palácio do Planalto, alguns conflitos com alguns dos ministros mais importantes do atual governo, o Congresso finalmente constituiu uma pauta conjunta e as reformas passaram a ter, pelo menos, uma tramitação em um tempo regulamentar admissível. Ainda no final deste mês, nós vamos votar, ou melhor, o Congresso vai votar, em segunda discussão, a reforma da Previdência. Paralelo a isso, já está tramitando a reforma tributária e agora o primeiro passo para o Pacto Federativo também foi dado a partir da aprovação da PEC da sessão onerosa. O que se espera é que a partir de 2020, sob o balizamento de uma nova reforma tributária, as unidades subnacionais possam dispor, no mínimo, dos recursos necessários para fazer face às suas despesas para custear o seu próprio desenvolvimento, mudando, portanto, esse modelo concentrador que aí está. É para discutirmos os vários aspectos nesse instante do Congresso Nacional diante do governo do presidente Bolsonaro que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Para discutirmos os vários aspectos dessa questão, incluindo também aqui a retirada do apoio dos Estados Unidos ao Brasil para sua entrada na OCDE, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores. O ex-ministro do Tribunal de Contas da União, que foi seu presidente, o Biratã Diniz de Aguiar. Também conosco para debater sobre esses assuntos, o professor doutor Martônio Monte Alverne, que nos ajuda aqui quinzenalmente a refletir sobre os temas propostos para a discussão. E o também professor doutor em Direito, o doutor Maia, que também vai refletir conosco sobre esses temas. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores Maia Pinto, Martônio Monte Alverne e o Biratã Diniz de Aguiar. Agradecendo desde já as participações sempre muito valiosas dos senhores, eu gostaria de colocar o tema objeto de abertura do editorial do programa, da discussão, sobre essa posição hoje, essa pauta conjunta entre Câmara e Senado, buscando destravar o Brasil, caminhando aí na tentativa de aprovação das reformas. São pelo menos 3 a saber: reforma da Previdência, reforma tributária e o novo Pacto Federativo. A da Previdência, com previsão para finalização já ainda até o final do mês de outubro. E a votação da reforma tributária, espera-se que haja tempo para ir ao plenário ainda até o final do ano, ficando o Pacto Federativo, muito provavelmente, para o ano vindouro. Professor Martônio, estamos finalmente encontrando uma mediação pelo Congresso Nacional ante as dissensões com o governo que aí está? Cumprimento a todos, principalmente os amigos da bancada, meu prezado Maia, meu prezado amigo, ministro Biratã, e muito obrigado pelo convite, Arnaldo, aos telespectadores para estar aqui. Eu penso que o Legislativo ele tem que cumprir a sua tarefa, e a sua tarefa é provocar o debate,
o debate político em meio à heterogeneidade da tensão política que o próprio parlamento traduz, que o próprio parlamento representa. Eu creio que ele faz o papel dele. Relativamente às questões, todas as questões que você pontuou, Arnaldo, são bastante complexas, né? A reforma da Previdência, a reforma tributária, a reorganização do Pacto Federativo, etc, etc. Eu gostaria, só por uma questão de tempo, de me ater à questão, né, da reforma da Previdência, que me parece aquela que está mais adiantada, né? Nós temos um constitucionalismo dirigente, intervencionista. Eu falo isso aqui na frente de um constituinte, né, o ex-ministro Ubiratã de Aguiar, que foi constituinte naquela época. Aliás, completando 31 anos agora, né? Acabou de completar 31 anos, ele pode confirmar ou não aqui as minhas palavras. Essa é a natureza da nossa Constituição. A Constituição social, uma Constituição que intervém, ou seja, dita intervencionista. Essa é a sua natureza. A reforma da Previdência, como nós sabemos, ela não tem nada de questão de ajuste fiscal, ela não tem nada de querer repartir ou melhorar, na verdade, os direitos de aposentadoria. Ela consiste num reequilíbrio fiscal. E aqui terminou havendo, o ministro Ubiratã pode confirmar, o inverso. Nós temos a Constituição financeira sobre a Constituição econômica, enquanto que o constitucionalismo, né, brasileiro de 1988 colocou a ordem econômica e social na frente da ordem financeira. E nós temos essa inversão. Portanto, estamos apenas, e o Congresso está aprovando isso, infelizmente, né, aprovando a inversão da Constituição. Ou seja, onde o capitalismo financeiro se sobrepõe ao capitalismo produtivo. Esse é o principal problema que eu acho. Ou seja, acho que o Congresso tem que debater isso e deveria ver a responsabilidade histórica que ele tem para, além de simplesmente aprovar uma reforma da Previdência, aprovar um modelo de desenvolvimento, sinalizar para a sociedade que ele está apostando também na inversão de um modelo de desenvolvimento que a Constituição escolheu. Esse é o lado mais problemático do ponto de vista da definição política da Constituição que eu penso. Ministro Ubiratã Aguiar, a propósito da fala do Dr. Martônio, quando ele fala dessa preponderância do capital financeiro sobre o capital social, político do Brasil, preconizada pela Constituição, eu lembro aqui da proposta do ministro Paulo Guedes. Ele agora acabou de lançar os 3Ds: a descentralização, a desindexação e a distribuição. São palavras ditas pelo ministro, que é isso que, segundo ele, busca a partir dessas reformas que aí estão. Qual é a sua percepção sobre isso, partindo do princípio de que o professor Martônio disse uma coisa muito interessante, que essa prevalência do capital financeiro. Só para dar um dado para o assinante, foi publicado agora o balanço dos bancos do último trimestre, um ganhozinho aí de 109 bilhões de reais nos bancos brasileiros, ante um desemprego de 13 milhões de pessoas. Antes de mais nada, eu posso até fugir um pouco já da visão posta sobre o problema, mas você encontra um Estado brasileiro voltado fortemente para aspectos financeiros sobre os aspectos econômicos. E os sociais vão ficando relegados a um plano secundário, como se fossem apêndices da economia, e eu não quero dizer que haja uma certa ligação ou uma íntima ligação. Mas você não pode trabalhar num país, e esse foi um grande problema da Constituição, as caravanas que passavam nos corredores do Congresso, em que mostravam a realidade. Nós temos uma distribuição de renda que torna, de um lado, aqueles que são os concentradores desses recursos nacionais e os desvalidos da Constituição. É um país onde poucos têm muito e muitos não têm nada. E o que se fazer para isso? Então, a cada avanço que nós propunhamos na Constituição, em quaisquer dos capítulos que nós estivéssemos abordando, então nós esbarrávamos exatamente com uma frente muito grande para as conquistas que pretendíamos alcançar.
Então, diante disso daí, traduzindo a palavra do representante aqui do Ministério Público, eu tenho a dizer o seguinte: se nós não fizermos uma profunda modificação na área social, a outra área é só para favorecer aqueles que têm e não os que são. Você prevalece, portanto, a teoria do professor Martônio, segundo a qual há uma prevalência do capital financeiro sobre Perfeito. todo o resto do Brasil. Tranquilo. Né? Doutor Maia Pinto, qual é a sua percepção, partindo do princípio de que o Congresso Nacional, repito, por iniciativa própria, pela pauta conjunta definida entre as duas casas, Câmara e Senado, avançam aí, não obstante as dissensões todas, idas e vindas do atual governo. Cumpre-se o papel de que a sociedade brasileira espera do seu parlamento? Acho que sim, Arnaldo. Eu acho que essa mudança decorre de uma atitude diferente do próprio presidente da República. Tradicionalmente, o parlamento ficava a reboque da pauta do executivo. Desde o governo Fernando Henrique, Lula, Temer, Itamar, o presidente fazia a pauta do parlamento. Ele chamava o líder do governo lá, brigava para ter o controle das duas casas, para poder fazer transformar o parlamento como um apêndice do poder executivo. O que aconteceu? Veio a revolução, partida ali do pessoal de Curitiba, da Lava Jato, e colocou o sistema político na lona, destruiu o sistema político vigente, do capitalismo de coalizão, de fisiologismo, de entregar ministério para partido, que predominou no Brasil. A Lava Jato rompeu esse paradigma. O presidente que foi eleito, eu acho que até muito menos por convicção dele, mas por força da circunstância, ele teve que romper isso. Então, acabou esse negócio do toma lá da cá. Então, o presidente ficou refém. O recuo do presidente gerou o protagonismo do parlamento. Por uma generosa sorte do destino, o Brasil foi liderado por uma pessoa muito sensata, que é o presidente Rodrigo Maia. Ele já no governo anterior, já tinha assumido um protagonismo bastante interessante. Se fala muito mal do parlamento, que é uma casa do parlamento. Quando o presidente Temer mandou a reforma trabalhista para o parlamento, era uma reforma pequena, acanhada, e saiu muito melhor pela atuação parlamentar. Foi naquele momento ali, o deputado Rogério Marinho, que inclusive foi convocado para o governo posterior, fez um trabalho brilhante e mudou e tornou a legislação melhor. O parlamento tem assumido um protagonismo interessante. Por exemplo, o governo Bolsonaro errou feio, quando insistiu em colocar a volta da CPMF. O parlamento chegou e disse, não passa. Acabou, não passa. O presidente Lula já tinha sofrido uma derrota nesse sentido. Então, eu acho que é interessante isso. Voltando aqui só um pouco para o que o ministro, o professor Martoni falou, que a Constituição, realmente, ela é dirigista. A Constituição apostou que o Brasil seria um país rico, próspero e desenvolvido sob a liderança de um Estado forte. Estado dono de banco, Estado dono de... Se fala muito aqui do capital financeiro, o banco ganha muito dinheiro do Brasil. Sabe qual é o maior banqueiro do Brasil? O governo federal. Se o banco é uma atividade lucrativa, se existe um cartel de banco, o maior banqueiro da República é o Estado. Na época do governo da Dilma, o crédito foi estatizado no Brasil, é uma aberração. Então eu acho que a Constituição, Arnaldo, produziu uma tragédia. O Brasil crescia a 14% ao ano. Nós éramos a China na década de 70. Em 30 anos, o Brasil assumiu um protagonismo que, se nós tivéssemos continuado com aquele patamar de crescimento, nós teríamos hoje o PIB da Alemanha. Então, o dirigismo estatal arruinou a nação. Nós estamos há 30 anos sem crescer. O Brasil hoje era para ser uma Coreia do Sul. A Coreia era exatamente, na data de 5 de outubro de 1988, o PIB da Coreia era o PIB do Brasil. E nós erramos feio com essa ideia de empresa estatal, Eletrobras, Furda, Banco do Brasil. A Constituição fez uma aposta errada. Onde essas ideias, muito ali, mentalidade do Celso Furtado, de BNB, BNDES, BASA, Banco do Brasil enterrando dinheiro na agricultura, isso trouxe uma tragédia. E, por exemplo, o ministro fala na ideia nós precisamos apostar no social. Arnaldo, o grande motor de desenvolvimento social se chama mercado, economia de mercado. Ministro, você tem hoje 3 bilhões de asiáticos que estão saindo da pobreza através do mercado na China e na Índia e estão ascendendo a classe média.
O eixo de riqueza do planeta saiu da América do Norte e da Europa e foi para a Ásia, em virtude de apostas em pessoas jovens, apostando, abrindo empresa, concorrendo em um estado pequeno, enxuto, com regulação leve, tributação baixa. Então, social, o que gera crescimento e prosperidade é a abertura econômica, é mercado, é competição. Então, é na contramão do que o Brasil foi na Constituinte. Alguma pontuação sobre... Sim, eu queria falar. Em primeiro lugar, para dizer, divergir aqui do Maia, no sentido de dizer, a Lava Jato ela não teve nenhum objetivo revolucionário, ela teve um objetivo meramente corporativista, um objetivo de atacar o sistema político da representação para que ela assumisse esse poder substituindo ao político. E o que me surpreende realmente é como a classe política não reagiu a isso. Começa a reagir agora, depois de descobrir a corrupção, inclusive a própria corrupção na Operação Lava Jato. O Maia falou aqui contra o intervencionismo, o dirigismo, e cita, o curioso é que ele cita a Alemanha, que é o modelo econômico de maior sucesso do intervencionismo do Estado, ou seja, do financiamento público, da participação do Estado, ou seja, o Estado social. Depois ele pode citar uma outra economia, que são, por exemplo, as economias escandinavas, ou mesmo a França, mesmo a Itália, que possuem uma forte presença do Estado no setor econômico. A Itália está quebrando. Então, quem? A Itália está se tornando o primeiro país desenvolvido a se tornar subdesenvolvido. Primeiro na história do mundo. A Itália começou a quebrar, entre outras coisas, por conta da Operação Manipulite, que reduziu o PIB da Itália, que era o quinto do mundo, ou seja, porque perseguiu as empresas italianas e, assim como no Brasil, a Lava Jato não tocou nas empresas internacionais nem nos bancos. A Operação Manipulite não tocou nas empresas espanholas, inglesas ou francesas, e muito menos nos bancos italianos ou nos bancos suíços. A Alemanha, ou seja, a estatal alemã? A Siemens, BMW, Mercedes, todas tudo empresa privada. Alemã, a presença social do Estado, ou seja, universidades, ensino público, saúde, educação, tudo isso, Maia, como você sabe. Ou seja, claro, é uma fortíssima presença. Mas diga uma universidade de ponta alemã, parte, uma Harvard, Yale, aliás, vocês dois. O Maia, eu cito aqui o Instituto Imperador Guilherme de Pesquisa, a Universidade de Berlim, a Universidade de Humboldt, Universidade de Frankfurt. Quero só dizer para o assinante que vocês dois discutem muito bem a Alemanha, porque ambos fizeram seus doutorados na Alemanha, então conhecem bem. Então, pegue uma lista das 200 melhores universidades. E talvez, Arnaldo, pega uma lista dos institutos de como pesquisa, eu não tive a oportunidade de Alemanha, compreendeu? Eu vejo apenas na condição de constituinte que fui de 88, de me deparar com problemas sociais que o modelo econômico brasileiro em nenhum momento se preocupou em amparar esses desvalidos, esses que ficam à margem do desenvolvimento econômico, que vê realmente o prosperar de grandes fortunas no país e minguar de recursos para ele. Foi preciso, por exemplo, na educação, que é a paixão da minha vida, um João Calmon servir de bandeirante percorrendo o Brasil para que se elevasse o percentual de recursos para a educação, porque parece-me que na cabeça de alguns, educar, politizar, conscientizar a população seria preparar um exército para enfrentar aqueles que cada vez ficam mais ricos. Ministro, deixa eu fazer um intervalo aqui, porque nós vamos sequenciar. Permissão concedida. Quando a gente voltar, vamos retomar essa discussão. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza.
Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora, nós temos hoje as participações dos professores Martônio Monte Alverne, Ubiratã Diniz de Aguiar e Maia Pinto. Estamos discutindo o Brasil a partir da posição do Congresso Nacional como mediador, nesse instante, dos conflitos existentes hoje na sociedade brasileira, maiormente a partir do Palácio do Planalto, e tentando reposicionar, digamos assim, o parlamento e o país através da aprovação das reformas que estão em curso, previdenciária, tributária e o novo Pacto Federativo. Eu queria inserir agora, na pauta da nossa discussão, que está diretamente ligada à situação que o Brasil está nesse instante, essa decisão tomada na semana que passou, em que foram escolhidos pelos Estados Unidos para apoiar a Argentina, para integrar a OCDE, a Organização do Comércio para Desenvolvimento da Economia, e a Europa indicou um país... Romênia. Indicou a Romênia. É bom se registrar que anteriormente o presidente Trump havia tuitado, manifestando publicamente o apoio ao Brasil. O presidente Jair Bolsonaro havia dado entrevistas, e alguns dos seus ministros, todos inclusive conscientes de que o Brasil agora entraria, porque teria o apoio dos Estados Unidos. Isso não aconteceu. Algumas das causas colocadas é de que o Brasil não só deixou de cumprir formalmente com aquela burocracia documental necessária, mas também porque, por critérios objetivos, o Brasil não atendia requisitos, por exemplo, da sua política ambiental. E, ao contrário, continua ainda na mídia internacional sobre alguém que não está tratando do seu meio ambiente como deveria. E isso teria pesado, segundo consta, também para isso. Eu queria colocar, então, essa situação porque é um tanto quanto contraditório o Brasil ficar de fora e entrar a Argentina com a situação econômica que a Argentina está, situação pré-falimentar. O governo, inclusive, Macri, aí na iminência de uma derrota para o kirchnerismo, que é algo que o presidente Trump, inclusive, e o presidente Bolsonaro rechaçam esse retorno de um governo com viés socialista. Mesmo assim, foi a Argentina a contemplada a partir de então. Professor Martônio, queria começar novamente com você. Um pouco de política internacional aqui. O que isso significa? É efetivamente uma derrota do Brasil ou é apenas um adiamento para a entrada do Brasil? Eu creio que se trata mais de uma derrota. O presidente brasileiro tem se comportado de uma maneira que se pode caracterizar completamente como um vassalo de Trump, né, e de outros países, como se diz na linguagem internacional. Evidentemente que quando um país do porte do Brasil se comporta dessa maneira e mostra o seu alinhamento automático a um dos aspectos da multipolaridade mundial, isso inspira a desconfiança do outro lado. Até então, o Brasil tinha uma autoridade internacional porque mostrava a independência de qualquer dos lados. Tanto mostrava a independência da liderança americana, da liderança europeia, ou mais aproximadamente da liderança asiática com a construção dos BRICS. Agora não. Ou seja, nós temos um comportamento de vassalo da parte do presidente frente ao presidente americano, e isso, evidentemente, compromete de maneira irremediável a imagem externa do Brasil de autonomia. O resultado que se tem na OCDE nada mais traduz esse tipo de posicionamento. Os Estados Unidos prometeram o apoio
ao Brasil, observada determinadas condições, sabia que o Brasil não ia cumprir isso, o presidente brasileiro também sabia disso. Óbvio que a política externa americana é extremamente pragmática, ou seja, ela olha para o lado, observa o cenário internacional e decide de acordo com os seus interesses do que ela está correta. O problema é que a política externa brasileira decide de acordo com os interesses dos americanos, que não necessariamente corresponde ao nosso. A americana está correta, sim. Então, o que o presidente Trump fez não representa pouca surpresa do ponto de vista do cenário internacional no tratamento da sua política internacional. E o presidente brasileiro sabia dessa negativa do presidente. Óbvio que a política externa brasileira sabia que não ia ter o apoio do Trump. Apenas jogou para a plateia, para a opinião pública, tentando mostrar uma imagem de intimidade e de aliança incondicional que não existe no cenário internacional. Existe a aproximação de interesses, não uma chamada aliança incondicional. São raríssimos os exemplos nesse sentido. Então, é mais uma que mostra, no meu entendimento, né, o desgaste, o fracasso que é a política externa brasileira do atual governo. Ministro Biratã, aqui da mesa, o senhor é o mais experiente, até porque teve o privilégio de ser constituinte do Brasil, muitos anos de parlamento, portanto, alguém que conhece bem os fundamentos da política externa brasileira, tanto as dos governos anteriores como a atual. Essa, digamos, essa preterição, vamos admitir, momentânea do Brasil, isso pode ser atribuído a uma falha na política externa que o atual governo está adotando, fazendo isso que o professor Martoni acaba de dizer, se aliar incondicionalmente a um país, como no caso dos Estados Unidos, em detrimento das relações que tem que permear todo o mundo e não apenas... Eu poderia situar numa palavra que o Martoni citou, interesses. Você olhar o cenário do Brasil, nesses 31 anos de promulgação da Carta de 88, você vai verificar que houve uma oscilação dos governos brasileiros direcionando seu apoio no campo político a quem atendia melhor os interesses dos governantes e não do país. Veja um passado recente, a tendência do governo brasileiro estava mais direcionado aos países de raízes socialistas ou mais avançadas ideologicamente nesse campo aí, saindo do socialismo para ir para regimes mais fortes, até chegada do Bolsonaro, que parecia que era um liberal que chegava ao poder, mas se atrelava de partida, se entregava ao Trump como se fosse a tábua da salvação da economia nacional. E se vê frustrado no primeiro lance em que os interesses não corresponderam às expectativas americanas e o Trump achou muito melhor apoiar a Argentina do que apoiar o Brasil, que incondicionalmente já era seu, já havia declarado como tal. Então, a política externa brasileira, que hoje nada mais faz do que, senão, seguir uma orientação de um governo que ainda estava cambiante em relação ao rumo a seguir, nada me surpreende. Não me surpreende e me preocupa. Me preocupa porque nós ficamos assim, um anal, sem saber em que oceano vamos navegar. Compreendeu? Se de um lado você não tem os liberais, ou direita, ou parece escalação de time de futebol, direita, esquerda, certo? Pois bem, você não sabe a quem vai se atrelar, e outros que apostam de que não dê certo, já com os olhos no pleito seguinte. O que fica secundarizado, aí eu volto mais uma vez a insistir, é o aspecto social. Nesse jogo de interesses econômicos, os aspectos sociais, o problema da saúde, o problema da educação, o problema do emprego, não se resolvem, até porque, em primeiro plano, está exatamente as normas que regulam o mercado. Esse, sim, é a preocupação dos que estão à frente.
sinceramente, eu vejo com preocupação o Brasil nosso foi presente derrotado? e o nosso futuro. O Brasil foi derrotado nesse episódio? Da Totalmente, exclusão? foi. Deixa eu ouvir o professor Maia aqui. Não, Arnaldo, aí eu vou fazer vou pedir, venha ao eminente ministro para divergir de forma radical. Eu acho que o que demonstra a habilitação do Brasil, que não foi feito nesse governo, para o ingresso na OMC, é uma vitória do Brasil, no sentido da abertura. Nós passamos 30 anos, desde a Constituinte obsoleta, que tem lá um artigo, inclusive, que diz que o mercado interno é um patrimônio nacional. Isso é uma esquisitice. Mais uma das esquisitices. Artigo 219, da ciência 239, e tecnologia. eu acho. 219. Aí ele diz lá, é uma esquisitice. Então, o que é que acontece? O Brasil assumiu uma pauta de abertura. O empresário, isso é uma ideia corporativista. O empresário brasileiro, ele não quer concorrer. Ele quer proteção. E protege. Então, você se lembra da lei de informática. Foi uma tragédia. O Brasil ficou 20 anos... Reserva de mercado para informática. Aí veio ali o presidente Collor, começou uma abertura. Os carros brasileiros eram umas carroças. Porque o brasileiro ia viajar, via lá os carros excelentes e tal. Chegava aqui, o carro era uma tragédia. O carro brasileiro. Pedro, desculpa. Você é brilhante, é fluente, e a gente daí a pouco está querendo até aderir a sua tese. Mas antes de que eu possa até aderir, eu gostaria de te perguntar, o ponto da vitória, qual foi? Porque abertura, ministro. Abertura qual? Abertura, por exemplo, vou lhe dar um exemplo, está se falando muito no OMC, por exemplo. Há 27 anos o Brasil negociava um tratado com a União Europeia. O governo, por uma questão ideológica, não se assinava. Então, os governos brasileiros, até o Fernando Henrique, o Itamar, sempre tinham uma visão de que se abrir para comercializar produtos brasileiros e importar, era entregar o Brasil à iniciativa ao exterior. Nós temos uma visão negativa em relação ao mercado. Nós não conseguimos nem vivenciar a ideia de capitalismo. Nós nem entendemos o que é o capitalismo ainda. Nós estamos começando a viver o capitalismo agora, em 520 anos agora. Então, a abertura é importante. A Coreia do Norte se tornou um país próspero, o Japão um país próspero. Não existe país rico no mundo fechado. Nós somos aqui uma fazenda fechada, porque a Fiesp... Sim. Tem uma pauta protecionista. Então, o presidente atual, o presidente anterior, o Temer, já tinha feito o pedido de adesão. O presidente Bolsonaro fechou o acordo com a União Europeia. O ministro da OMC, o embaixador Roberto Azevedo, brasileiro, tem tido dificuldade de abrir na OMC porque a rodada Doha não sai. Então, o Brasil tem que fazer acordo mesmo com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, com quem quer que seja, entrar na parceria. Sim, mas aí a preterição para entrada, para assento na OCDE. O que aconteceu foi o seguinte, sabe qual foi que houve a preterição? É porque o Macri foi eleito antes do Bolsonaro. É só isso. O presidente Macri, quando entrou na Argentina, que é um país devastado, destruído por essa ideologia dirigista, o país é arruinado. Quem é o empresário do planeta que vai investir na Argentina, então, pelo amor de Deus? Não vai investir porque ele confia no governo. Você quer dizer que é porque a Argentina se candidatou primeiro do que o Brasil porque à o presidente Macri fez um acordo. Não é o critério. A Argentina estava excluída do mercado internacional. Porque não pagava os títulos que foram emitidos no mercado internacional. Você está chegando exatamente... O Macri reabilitou. Você está me ajudando agora nessa sua parte da declaração. Então, o governo americano, no caso, faz uma política externa de resultados para ele. A Argentina, diante desse cenário que você descreveu, recebe o apoio agora para ingressar na OCDE. Porque se habilitou mais cedo que o Brasil. Não, esse é o ponto. É porque é mais fácil de trazê-lo agora, graças à grave situação que enfrenta, do que a do Brasil. Compreendeu? Então o Brasil se entregou de corpo e alma. Gratuitamente. Sem poder. Não, ministro, mas o Brasil se abriu para os Estados Unidos. É bom, você fala, o ministro tem uma preocupação muito pertinente e não existe ninguém lúcido que não seja preocupado com a pobreza, com a questão social, mas o que causa pobreza é o fechamento. O que causa miséria, destruição de riqueza, é o fechamento do Brasil. Quando o Brasil teve um alinhamento, a gente fazia acordo com Moçambique, Angola, Cuba, Venezuela, botar a Venezuela no Mercosul foi um desastre. Então, quando houve uma reversão de pauta, no sentido de que aquilo que o ministro se angustia, de tornar o Brasil aberto, competitivo, Deixa eu ouvir o professor Martoni nessa discussão. Não se trata, na organização, na OCDE, não se trata de jeito nenhum porque o Macri foi primeiro ou porque a
a Argentina está numa situação difícil. O fato é que a política de ajuste fiscal do Macri não deu certo. Como não deu certo no Equador e como, claro, não deu certo, deixe-me falar, Maia, como não deu certo em Portugal. Tanto é que em Portugal a geringonça foi reeleita agora, domingo passado, e exatamente no caminho oposto, ou seja, de qualquer medida de ajuste fiscal. O governo de Antônio Costa foi reeleito, como todos nós sabemos, e ele rejeitou esse plano de austeridade. Ou seja, resolveu, Maia, deixa-me concluir, Maia, você não foi interrompido. Então esse é o primeiro aspecto. Ou seja, relativamente a isso, a Argentina está numa política difícil, exatamente por conta do desastre de Macri. E tem um aspecto, como disse o professor Ubiratã Aguiar, o Brasil não tem a vulnerabilidade da Argentina. Por quê? Porque o Brasil fez algo exatamente para o mercado financeiro mundial, que é o Fundo Soberano. Então o Brasil tem 350 bilhões de dólares guardados fora do Brasil, que faz com que o Brasil, por exemplo, não tenha que recorrer ao Fundo Monetário Internacional, a dependência econômica, o que a Argentina faz. Então o Brasil tem uma autonomia, pode ter uma autonomia financeira, alguns até discutem, eu acho que é até razoável, que o Brasil não deveria manter toda essa quantia de dinheiro para os juros do sistema internacional em bancos que não fossem bancos brasileiros. Isso é até discutível, mas isso dá uma autonomia política para o Brasil, que se tiver um outro governante que não Bolsonaro, pode usar essa autonomia política. Expandir a economia para países da América Latina, isso não tem nenhum problema. Você dizer Venezuela, Moçambique, etc., qual é o problema de levar a empresa brasileira para fora? Calma, deixe-me falar. A Odebrecht, Maia, a Odebrecht construiu o aeroporto de Miami. A Odebrecht teve obras internacionais, tinha uma excelência internacional nesse sentido. O metrô de Caracas pagou por outros aspectos. E a Venezuela tem a sua situação, e exatamente nós sabemos. Por que que o mercado internacional não respeita uma opção que um povo faz? Por que não faz o Porto de vai fazer Fortaleza, isso com a China. A China tem um aspecto, ou seja, como dizia Mao Tse Tung, entrega o capital econômico, mas não entrega o capital político. Ou seja, o empresariado chinês se submete ao interesse do Estado Você chinês. citou Portugal aí, só lembrando para o assinante que o governo português foi reeleito, o governo conservador, mas o Congresso Nacional, a maioria foi feita pelo Partido Socialista. Sim, o governo foi. Mas o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, que eles chamam de geringonça. O ministro, quem deverá governar o país, lá é parlamentarista, será a esquerda, será o socialismo, e não Mas aí, Arnaldo, eles estão na União Europeia. Existe o azar do Brasil, no governo da Dilma, foi que a gente não tinha Bruxelas para fiscalizar. Por exemplo, a pedalada, o Portugal não quebra porque ele é governado, na verdade, do ponto de vista das decisões macro, por Bruxelas. Quem fez o ajuste da Grécia foi a Merkel. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo e quando voltarmos vamos sequenciar essa discussão, que certamente o assinante está acompanhando, está muito rica pelos vários pontos de vista, inclusive divergentes aqui, colocados à mesa. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Hoje com as participações dos nossos debatedores, o ex-ministro Biratã Aguiar, os professores Martônio Monte Alverne e Maia Pinto. Estamos discutindo o Brasil. Agora, no segundo bloco, um pouco de relações internacionais, a partir do resultado da não entrada do Brasil na OCDE. Eu quero trazer aqui agora a discussão para a nossa política interna, para discutir uma reforma que deverá ocorrer, embora já esteja em tramitação e em discussão, mas deverá ser finalizada apenas no próximo semestre, que é do Pacto Federativo. Historicamente, tem-se lá na Constituição de 88 o nosso modelo federativo que a gente conhece. O que está escrito na Constituição, qual é o artigo? 167. 167. Não guarda nenhuma relação com o modelo federativo que efetivamente se dá hoje nas chamadas unidades subnacionais, estados e municípios. É o modelo concentrador de arrecadação, é a supressão das competências legislativas e jurídicas dos próprios entes federados. Só para dar um exemplo para o assinante. Imagina o seguinte, hoje, os estados e municípios não legislam sobre matéria financeira. Talvez aí a insolvência fiscal esteja nessa proibição. Por que não devolver aos municípios e aos estados essa competência para que eles possam promover seus próprios ajustes? Isso hoje está impedido. Só para dar aqui um pequeno exemplo. Arrecada-se hoje algo em torno de 35% do PIB brasileiro. E a nação toda, estados e municípios, gastam 40%. Não cabe dentro 42. Do orçamento. Pois é, não cabe dentro do orçamento. E são distorções que o Pacto Federativo será, digamos, dependendo da discussão, poderá corrigir tudo isso. Eu queria colocar isso a partir da visão aqui, começando com o ministro, que foi constituído, escreveu lá o artigo 167 da Constituição. Mais um desastre da Constituição. E eu queria, então, colocar essa discussão. Primeiro que tudo, o modelo concentrador que nós temos é um modelo que favorece esse modelo ao modelo político, onde, trazendo para os fatos do cotidiano, os prefeitos saem daqui em procissão a Brasília para pedir recursos. Os governadores se reúnem com o presidente da República para discutir a maior participação no bolo dos recursos nacionais. E nessa concentração vem a concentração política. O que se objetiva não é, eu volto a insistir, não é a satisfação das necessidades locais e das necessidades sociais. É das necessidades de manutenção do poder político. Essa é que é a grande realidade. Quer dizer, toda a maioria congressual e constituinte daquela época foi realmente levada neste campo para fortalecer esse dirigismo feito pela União. Você está dizendo, então, que foi um erro cometido, deliberado dos constituintes. Exato, porque a formação, a composição da Assembleia Nacional Constituinte reproduzia o modelo congressual. É o fisiologismo constitucional, né? É um país que colocou o fisiologismo na Constituição. Então, você verifica que o fato acontece no município. O problema acontece no município. Mas ele tem que pedir à União Brasília, né? Que favoreça as medidas posteriores, pontuais, pequenas, Fundef, mas o município tem que colocar 25% e a União coloca 18%. Ah, mas 18% do bolo e tal é muita coisa, 25% do nada é nada. Então traz do total mais para o município, que vai representar muito. Então são essas realidades que nós enfrentamos. E vão ter que ser agora
enfrentadas e corrigidas sob pena de se agravar e não há mais como postergar. Eu queria colocar o professor Martônio e o professor Maia nessa discussão. Arnaldo, eu penso que o Pacto Federativo Brasileiro, que a Constituinte de 80, que a Constituição trouxe materializada a partir das discussões constituintes, ele tem, óbvio, seus lados negativos, mas eu creio que, na minha avaliação, o lado positivo, ou seja, fala muito mais alto. Eu digo no sentido das competências. Nós temos os artigos 22, 23 e 24 da Constituição Federal. Nós temos o estabelecimento da competência da União, nós temos a competência concorrente dos Estados e da União e a competência comum desses membros. Então, nós temos, do ponto de vista institucional, um arcabouço até razoável. Quando nós olhamos a repartição das receitas tributárias, também é até razoável que nós temos. Agora, alguns problemas relativamente a tributos, como foi falado aqui pelo nosso constituinte, o deputado ex-deputado Biratã, nós temos o seguinte, por exemplo, o imposto sobre a circulação de mercadorias, ou seja, que é um imposto sobre consumo. Como é que se aceita que eu pago esse imposto, eu pago esse mesmo imposto de uma pessoa que ganha salário mínimo? Ou seja, esse é um aspecto que eu tenho que rever. Se o imposto que está no ICMS, pelo quilo de arroz ou quilo de feijão, eu pago a mesma coisa que alguém que ganha um salário mínimo paga. Ou seja, como é que eu posso vincular um imposto sobre o consumo desse, ter uma formação de arrecadação dessas, e isso repercute na repartição e na formação das receitas. Ou seja, isso é que eu tenho que discutir. Eu tenho que discutir a vocação, digamos, industrial, ou a vocação agricultura, ou a vocação de qualquer um dos setores da economia dos estados, para saber qual é aquela produção de forma a beneficiar os estados e fazer uma distribuição equitativa deste imposto sobre o consumo. Então, quando eu falo em reforma tributária... imposto sobre consumo cobrado na ponta, no destino ou na origem? Porque perfeitamente. Hoje você tem essa dificuldade. Hoje tem essa dificuldade. Você faz de São Paulo. Isso eu tenho que rever também. Agora eu tenho que ver sobre o imposto de consumo. Isso é que faz a distorção da arrecadação e, evidentemente, compromete o Pacto Federativo, porque, como dizia o Barbosa Lima sobre quem não tem dinheiro não tem autonomia. Não pode falar. Martônio, eu não sei bem a situação do Maia Pinto, mas a sua e a minha eu conheço. Nós somos sócios, né, do Estado. Eu, por exemplo, do meu salário, 40% na hora vem no meu contra-cheque, ficando de volta para o Estado. Você vê que 27,5% fica de imposto de renda, 11% fica de previdência, mais 1,5% é interno o programa do ProTCU. Então, são 40%. 40% o Estado me toma daquilo que eu produzi e que eu trabalhei. E para quem? Em favor de quem? Eu acho... O imposto de renda fica onde? Eu sei, fica com a pessoa arrecadadora. No caso do senhor, fica com a União Federal, no meu, fica com o município de Fortaleza. Não, o imposto de renda vai para lá. Deixa eu não, quando é arrecadado das pessoas... O imposto de renda de pessoa física, que você está dizendo, o imposto de renda é de que natureza? É sobre rendimentos. Não, eu sei, eu digo, ele é federal, é estadual? Não, ele é federal, mas é a Constituição que diz, quando no meu caso é arrecadado pelo município, então permanece no município. Mas eu acho que se reverte, ministro, precariamente, claro. Nós temos aí problemas, ou seja, nossos hospitais não funcionam bem, mas nós temos algumas coisas que funcionam razoavelmente. Deixa eu colocar o professor Maia nessa discussão, que eu quero saber qual é a visão dele a partir dessas distorções que a gente entre a letra da Constituição, a Organização Federativa do Brasil, porque é bom só para o assinante entender, o Brasil parte de um Estado unitário para poder organizar a sua federação. Isso desde que o Brasil é Brasil. Então, qual é a tua percepção, já que nós estamos aí na antivéspera da discussão desse pacto, que espera-se, portanto, como disse, para além das questões tributárias, né, que são o que fala mais alto, as questões das competências também, de soberania eu não diria, mas de poder mesmo legislativo que tem os municípios e os estados hoje, um tanto quanto limitada pelo modelo centralizado. É mais uma deformação que nós recebemos da Constituinte de 88, uma deformação trágica. O presidente da República hoje, Arnaldo,
de cada R$100 que o contribuinte paga, o Congresso Nacional só delibera sobre 4. 96% é carimbado. Para quem? Funcionário público e aposentadoria. Ontem o ministro falou aqui, eu me lembro do Roberto Campos, ele tem um livro sobre a Constituição Brasileira contra o Brasil. Ele até debochava do artigo da saúde, ele dizia, fico muito feliz porque a partir da Constituinte as minhas dores de cabeça são inconstitucionais. É uma Constituição que prometeu um monte de coisa e não construiu nada. O Banco Mundial, não é ninguém aqui do Brasil, disse ontem que na média o funcionário público ganha o dobro da iniciativa privada. O dobro. Por que a iniciativa privada não paga como o setor privado? Porque o país não aguenta, professor. Aguenta, porque não aguenta a concentração que tem. Em vez de diminuir o do servidor público, por que não aumenta o da iniciativa privada? O servidor público vive no outro planeta. O Brasil, o que é que acontece? O ministro Paulo Guedes está querendo fazer uma coisa interessante. No mundo inteiro, a principal função do parlamento é decidir onde é que você vai colocar o dinheiro que é arrecadado do pagador de impostos. Nós arrecadamos, aqui para o contribuinte ouvir, você arrecadou R$100 mil. O Brasil tem que decidir, através dos seus deputados, se nós vamos construir uma escola, fazer uma estrada ou fazer um hospital. Hoje, o dinheiro é todo carimbado que vem lá de Brasília. Então, o Pacto Federativo nada mais é do que empoderar o parlamento na sua função básica que remonta lá da Inglaterra. A função orçamentária é função essencial de qualquer parlamento. O parlamento tem que receber de volta. Deputado, onde é que você vai colocar o 1,4 trilhão que a sociedade brasileira entregou para você? Não pode mais ser aquele negócio carimbado, repetir o orçamento do ano anterior. É devolver ao parlamento e à classe política o poder que ela mesma se sabotou na Constituinte. Então você vai romper com esse paradigma, que começou com a emenda constitucional 95, que começou lá com o Henrique Meirelles. Então a ideia do protagonismo é o parlamento tem que dizer onde é que coloca o dinheiro. Deixa eu colocar aqui, então, como tudo que está ruim pode ser um pouco piorado, eu vou piorar um pouco mais essa discussão na seguinte perspectiva. Estados e municípios são constitucionalizados. Quem vai ter coragem, por exemplo, de mexer no duodécimo do Poder Judiciário, por exemplo? Exatamente, mas tem uma... No duodécimo do Poder Legislativo. Tem que mexer, por exemplo. Mas tem na lei de responsabilidade fiscal. É isso que eu quero ver, como é que se vai mexer diante dessa... Porque são questões extremamente sensíveis. E se o deputado quer dar um aumento para o salário mínimo, Arnaldo, ele tem que dizer de onde é que vai tirar o dinheiro. Isso que o Maia está dizendo é bom lembrar o seguinte, no período do Estado Novo, o Congresso só se reunia durante 3 meses só para ele deliberar sobre orçamento. Era isso que se tinha. Da Constituição de 37, Maia, e isso não resolveu nenhum problema. O problema, aliás, foi muito mais resolvido, acredite-se, por conta do protagonismo de Getúlio Vargas de industrializar o país, que o mercado não industrializou. Quem industrializou o país foi Volta Redonda com ele. Por que o mercado não fez uma companhia siderúrgica de base? Por que o mercado foi incapaz de dar o salto? Não, por que o mercado... O Barão de Mauá foi destruído sabe por quê? O mercado não tem uma preocupação nacional. O mercado tem uma preocupação com ele. Se a sociedade ou o povo está passando fome, isso é absolutamente irrelevante. Ou seja, o mercado tem uma com a sua autonomia. Né? Ou seja, isso é básico, é elementar, é o que se vê na história. O Brasil se industrializou, como qualquer sociedade, nenhuma se industrializou, porque o mercado deu dinheiro. Foi um Estado de investimento público. Vale do Silício, o que é que tem o Vale do Silício? O Vale do Silício começou como isso, a acumulação, não tem nada, a acumulação dos Estados Unidos de 1895 até 1910. O Estado americano é desse tamanhozinho, é um exército e um monte de plano de saúde. O Estado americano é gigantesco, o Estado americano dirige para suas empresas. Eu queria pedir ao Arnaldo que tivesse uma outra oportunidade, um outro programa, porque nós falamos constituinte, esses constituintes como elaborar a Carta Maior. Pois bem, e a composição da Constituinte? Discutiu-se anteriormente se deveria ser uma composição de notáveis para elaborar um texto que seria posteriormente referendado ou não pelos que se elegessem constituinte. Então, é uma reprodução do modelo nosso. Da mentalidade, eu concordo. Da mentalidade brasileira de que a gente espera que o Estado resolva o nosso problema. O Estado é o problema. O professor Martoni, a pessoa abre uma padaria, o professor Martoni quer que ele vai pagar o alvará. Mas só isso daí caberia realmente um amplo debate. Óbvio. Quando a padaria pega fogo, a construção... Quando um prédio como aqui na Maraponga desabou, na verdade, quem é a responsabilidade? Vão atrás de quem?
Vão atrás do poder público. E Por que tinha o poder alvará. público? Cadê o alvará de construção? Porque o Estado- Aqui na o Estado Maraponga foi o que atrapalha o aconteceu. empresário. Aí ele está dizendo que o Estado atrapalha. O Estado brasileiro é uma tragédia, ele atrapalha o empreendimento. Se bem- O Brasil é pobre porque o Estado é rico. O Estado é rico Pelo porque ele contrário. atrofia a iniciativa E o Estado americano privada. é riquíssimo. O Estado Então, americano não é não? é minúsculo em relação ao nosso. Mas, quem disse? O Estado americano tem uma presença enorme. E o Maia. estatal americano? Isso não quer dizer. eu estou Isso prevendo- não quer dizer nada. Não quer dizer Um nada que ele estatal. não haja Diga na um sua banco estatal. americano, o Banco do Governo dos Estados Unidos, um Isso banco. não quer dizer nada. Ele Um estatal, controla, uma empresa de ele petróleo controla o americana, sistema uma. financeiro. Diga Isso só, não quer dizer controla nada, o Maia. FED, o Banco Isso não quer Central dizer americano, nada. Não quer dizer nada. Eles são ricos, professor. Eles são ricos. O governo Alemanha, americano. A França com esse estatismo Quem dirigista, pesquisa se mais quebrou. é você, Maia Pinto, então é o Mardônio. Martônio. Quem o quê? Quem pesquisa Ele mais? é o pesquisador. Não é porque eu gostaria Ele. de saber o seguinte: pegue os parlamentares que foram eleitos em 86 com a condição de serem constituintes e peguem o parlamento de 90. Olha a diferença que houve. E por que você está falando isso, Biratã? Eu estou falando para verificar que há uma perpetuação nas Mentalidade legislaturas. corporativista, de privilégio. O Brasil Então- sempre foi Eu acho que quem melhor definiu o Brasil foi o Raimundo Faoro, o Estado patrimonial. E sabe E o Estado patrimonialista por Patronato. conta, Que o por Joaquim conta, Levy, não, no por governo conta Dilma, da elite, quebrou. por conta da elite privada que você tem no Não, Brasil. por causa da elite Muito estatal. mais. Não tem elite Nada de privada. elite O Brasil é estatal. um país quase estatal, por exemplo. Você Professor, coloca 42%. a responsabilidade da corrupção A JBS, só no a Estado. Odebrecht. A corrupção privada, aquela que é tão grande e que contamina o Estado, isso aí se Não, absolve. a Ou seja, iniciativa você privada tem isso é um em qualquer herói. canto do mundo. O que foi 2008? Se a iniciativa privada, se o mercado fosse tão bom, Olha, o que foi 2008 que fez, por que não foi punido ninguém que fez os crimes financeiros americanos? O Obama disse isso. It's too big to fail. É grande demais para cair, para fracassar. Então não vamos mexer nessas pessoas. Ele- Porque ele tá pedindo mercado, permissão cadê a pra responsabilidade do mercado, Não, mas Maia? o mercado lá é eu quero O colocar- Arnaldo está bravo. pedindo permissão para falar. Eu quero só chamar a atenção do nosso assinante para um aspecto, não por acaso eu coloquei esse tema para nós discutirmos e certamente voltaremos aqui muitas outras vezes. Eu estou aqui diante de dois constitucionalistas, estou diante de um político que exerceu as funções mais importantes nessa república, que é o ex-ministro Biratã Aguiar, e vimos quão rica será essa discussão aqui. Imagina isso no parlamento, entre 513 deputados e 82 senadores. Né? Como é que isso vai se dar? Porque partindo do nosso sistema constitucional, eu estou antevendo aí, vamos ter que fazer uma nova constituinte para poder fazer o pacto federativo, porque vamos chegar a situações intransponíveis, inclusive nessas corporações. Na hora que for mexer com o poder legislativo, e para poder fazer tem que mexer o judiciário, né? Mexer com os duodécimos dessas instituições, nós vamos ter aí problemas muito graves, porque ninguém quer efetivamente abrir mão do seu quinhão. E aí é que tem a crise, né? E aí- Isso que você falou, Arnaldo, é a causa de você ter... O custo disso são 13 milhões de pessoas desempregadas. Mais alguma coisa? Temos 1 minuto para cada um. Não, eu apenas gostaria de destacar o tema que está em debate, porque realmente é algo que me preocupa profundamente. E, além de mais, um modelo. Eu fico hoje a me perguntar, será que os notáveis, se tivessem nos posto na mesa de debate um modelo para que nós discutíssemos em cima dele, não teria sido mais fácil dar um ordenamento melhor do que o que foi dado partindo do zero? Eu creio que não, eu me atreveria a responder que não, ministro. Eu acho que a representação direta do povo, aqueles que estiveram na Constituinte, óbvio que os notáveis têm a sua contribuição a dar, mas eu creio que aqueles que conhecem o povo, que vivem os problemas do cotidiano, teriam uma Você está possibilidade lembrado de como é a representativa. composição dos 513? Sim, estou lembrado, sei como Não, é. é porque o poder econômico tem um poder, Sei, uma participação sei. muito forte. Tem, o mercado aqui do Maia tem um poder determinante nessa distorção, claro. É verdade. Eu acho que o Brasil, Adalto, está passando por um momento muito, muito interessante. Começou com o ministro Joaquim Levy, o ministro Meirelles deu sequência, o ministro Paulo Guedes. É muito bom viver num país, por exemplo, ontem taxa de inflação menos 0,4%, E sem crescimento econômico. Com a taxa de inflação não, era dessa, negativo, não era não há crescimento negativo. econômico. Então, a estabilidade, taxa de juros de 1 dígito, fala muito de banco, menor taxa da história, vamos para 4,5% no final do ano.
emprego melhorando. Ontem, um leilão extremamente exitoso. Valia um programa aqui. Nós vamos arrecadar 106 bilhões de reais dia 6 de novembro. Ontem, 9 bilhões. Empresa estrangeira, capital privado, inteligência aberta, abertura econômica, acordo com a União Europeia, Depois acordo do com os leilão, Estados Unidos. depois do leilão da sessão onerosa, dia 6 de novembro, obviamente que isso será pauta de discussão aqui, claro. O Rio de Janeiro tem vocação para se transformar no Texas. O Rio de Janeiro vai sair. Então, o Brasil está passando por outro momento e vai crescer. Com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Agradecendo aqui aos nossos convidados debatedores, professores Martoni Monte Alverne, ex-ministro Biratã Diniz Aguiar, o doutor Maia Pinto e, em especial, agradecendo a você, assinante, com um convite para um próximo Observatório. Muito obrigado. E até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.